Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo a Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Na medida que você for encontrando, vai dando sinal de vida aí. Se tiver alguém aí perto de você que não tem Bíblia, convida essa pessoa para pegar carona. Oferece carona aí, irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler. Diz assim: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele de novo, habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Até aí, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos a Ti o nosso coração uma vez mais para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Jesus, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Não quero pregar uma mensagem pronta, mas eu quero falar aquilo que vem do Teu coração, aquilo que flui do Teu coração para o nosso coração. Por isso, fique à vontade, Espírito Santo, nos dê entendimento e convicção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Te damos liberdade, Espírito Santo. Levante a sua mão e diga assim: Espírito de Deus, fala comigo. Amém? Pode sentar, querido, fica à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso realmente da sua atenção. Amém? Se você puder não se movimentar, por favor. Amém? Esse momento é o momento da palavra. Eu acredito que é a parte principal onde Deus fala conosco. E quando você vem a um culto onde você não valoriza o que a palavra de Deus, significa que você não veio ao culto de verdade. Amém? Então fica atento aí. Posso ouvir um amém? Só levanta quem estiver aqui no banheiro. Se for para fazer o número 2 ainda, porque o número 1 você segura aí. Amém? Posso ouvir um amém? Então cutuca o irmão do seu lado, fala para ele se levantar. Já sei. É o número 2. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre pacto. Uma mensagem evangelística, mas que ao mesmo tempo ela também evangeliza o evangélico. Por quê? Porque há muitos evangélicos que não estão no pacto. A grande maioria das pessoas que estão na igreja hoje, e eu estou falando do nosso tempo, né? A nossa época, a nossa geração, a grande maioria das pessoas não estão no pacto. E o que é um pacto? O pacto é uma aliança que você faz com Deus.
toda conversão tem que exigir um pacto na sua vida. Jesus foi para a cruz por causa desse pacto. Por isso, há um tempo de andar sobre o pacto, andar sobre a palavra de Deus para as nossas vidas. Desenvolver tudo aquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos falar sobre reino, mas a pergunta é, será que nós estamos desenvolvendo aquilo que nós ouvimos? Porque é muito bonito falar, nós precisamos realmente funcionar sobre aquilo que falamos e sobre aquilo que recebemos, sobre aquilo que ouvimos. Nós não podemos ficar só no confronto. Tem muita gente que vibra com confronto. Há um tempo da nossa vida que a gente gosta de ouvir uma palavra de confronto, como também pregar uma palavra de confronto. Mas se o confronto ficar só no confronto, é crítica, não é confronto. E crítica não leva a lugar nenhum. Porque nós precisamos fazer funcionar, temos que andar sobre o pacto, andar sobre a lei, andar sobre a palavra. O que é uma lei? São verdades fundamentais que manifestam uma ordem. Isso é, justiça de Deus na minha vida. E justiça não tem propriamente a ver apenas com pobreza ou riqueza. Justiça tem a ver com a ordem, com uma lei que precisa ser cumprida. Por isso que Hebreus 4,14 diz: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, seguindo o quê? A verdade em amor. Não basta só seguir a verdade, tem que seguir a verdade, mas em amor. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação que cada parte faz, com que haja o aumento do corpo para a edificação em amor. Perceba que fala de seguir a verdade em amor, naquele que coordena o corpo, o cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Seguir a verdade em amor, em Cristo, que é o cabeça do corpo, o que coordena o corpo. Quem dirige o corpo? É a mente, o cérebro. Jesus é o cérebro do corpo, ele é a cabeça do corpo. Seguindo a ordem que vem da cabeça, seguindo a verdade, a ordem, a lei, que é Cristo, em amor. Então, pelo auxílio das juntas, quem é as juntas? Quem são as juntas? Quem são as juntas? O corpo, eu e você. Então, pelo auxílio das juntas, que somos nós, o auxílio significa manifestar, praticar, andar sobre a palavra que recebemos do cérebro, da cabeça. Então, automaticamente, você promove o aumento do corpo. Quando nós funcionamos no nosso lugar, irmãos, quando nós estamos na nossa função, as coisas crescem, as coisas funcionam. A ideia é que o corpo cresça, mas para que o corpo cresça, eu preciso funcionar, eu preciso estar no auxílio de todas as juntas e medulas, recebendo a ordem que vem da cabeça, que é Cristo. Por isso eu não quero mais falar sobre o reino de Deus. Eu quero ver algo acontecendo, eu quero ver algo funcionando. Falar de reino, mas falar através de um testemunho, através de um manifestar, uma mensagem de reino, mas uma mensagem que compromete a minha vida. Nós ouvimos boas mensagens, mas muitas vezes essas boas mensagens têm se tornado apenas uma reflexão.
um pensamento. Glória a Deus pela reflexão, glória a Deus pelo bom pensamento, porque se hoje nós estamos andando sobre alguma coisa, é porque um dia refletimos, pensamos e agimos. Mas a reflexão não pode ficar só na reflexão. O pensamento tem que promover um comportamento, não pode ficar só refletindo. A palavra é um mandamento, a palavra é uma lei. Reflexão, você reflete. O que você faz com a lei? A lei você cumpre, a lei você pratica, a reflexão você reflete. Então não saia daqui com uma reflexão, saia daqui com uma lei, saia daqui com uma ordem, saia daqui com uma incumbência. Aleluia. Deuteronômio capítulo 11:8 diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e para que entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. E eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição quando não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Não é só colocar o pé na terra prometida, irmão. Entra lá que a terra é sua. Não. É a maneira como eu ando. Não é só botar o pé. Eu tenho que andar sobre a palavra. Então a própria terra reconhece Deus em mim. O mundo tem que reconhecer Deus em você. A terra tem que reconhecer Deus em você. Então você pode botar o pé sobre a terra. E a Bíblia diz que você viverá a bênção quando cumprires o mandamento do Senhor. E a maldição quando não cumprires. Existe uma lei, uma ordem, uma palavra. Esses dias uma pessoa na internet começou a criticar as mensagens que nós postamos lá nas nossas redes sociais. E a pessoa disse assim: por que vocês não pregam só sobre Jesus? Por que tem que ficar confrontando os outros, criticando os outros? Porque a palavra tem gerado comichão nos ouvidos. E a pessoa que tem esse tipo de pensamento, de mentalidade, provavelmente também não conhece a Bíblia. E não conhece a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus é uma ordenança. Irmão, Jesus, ele não é o gênio da lâmpada mágica. Deus não é o seu realizador de sonhos. Nós não podemos vir à igreja ou vir a Deus como se Deus fosse resolver os nossos problemas para sempre. Nós temos que vir ao pacto. E ao pacto sugere direitos e deveres. Deveres a serem cumpridos. A Bíblia diz no Salmo 115, no versículo 16, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra que Deus deu aos filhos dos homens foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 17, o Senhor diz para Adão: maldita é a terra por tua causa, e agora você comerá dela todos os dias da sua vida com suor, com dores. A terra é maldita por causa do pecado. A terra é abençoada quando há santidade. A terra responde ao homem na mesma medida que o homem responde a Deus. O reino de Deus funciona através de leis espirituais. À medida que eu respondo a Deus, a terra responde. Muita gente diz que a palavra de Deus é o meu alimento. Quem tem costume de dizer a palavra de Deus é o meu alimento? Ninguém? Mas a palavra de Deus não é o nosso alimento. O cumprir a palavra de Deus me alimenta. O andar sobre a palavra de Deus, o praticar a palavra de Deus me alimenta. Deuteronômio 8:3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra.
Nem só de pão viverá, mas viverá também da palavra. E viver pela palavra sugere praticar a palavra. Aí olha o que o Senhor diz depois no versículo 7 de Deuteronômio 8. Porque o Senhor teu Deus te põe hoje numa boa terra, terra de ribeiro, terra de água, terra de fonte, de mananciais que saem dos vales, das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de oliveira, terra de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujos montes tu acharás o cobre. O que é isso? Prosperidade. Primeiro ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Aí depois ele diz, mas você vai comer. No versículo 7 em diante ele diz, mas você vai comer e vai comer sem escassez. Por quê? Porque o comer é resultado do guardar aquilo que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas se você guardar a palavra, você vai comer e vai se fartar. É isso. João capítulo 4, versículo 31. Jesus disse, entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Ele porém disse-lhe, uma comida tenho para comer, e vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém aí o que comer? E Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha a comida dele, irmãos. Olha os versículos seguintes. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. A comida dele aqui. Pessoas sendo tocadas. Era a comida de Jesus. Primeiro ele tocou uma mulher samaritana lá no poço. E através dela abriu uma porta para tocar toda uma aldeia de samaritanos. E os seus discípulos preocupados com o que vai comer, mestre. Você não vai parar para comer? E Jesus já estava se alimentando. Porque é viver a palavra que alimenta. Não é ouvir a palavra, é viver a palavra. Não é saber a palavra. O viver da palavra me alimenta. Por isso que tem gente que conhece o livro da Bíblia de ponta a ponta, mas é raquítico espiritual. A sua vida não tem vitalidade da palavra de Deus. Sabe o que nos alimenta, irmãos? Quando uma palavra é liberada através de nós e toca um coração de alguém. Quando eu posso suprir a necessidade de alguém, isso me alimenta. Quando nós gastamos tempo aconselhando um casal que está com um casamento à beira do divórcio, e nós conseguimos salvá-los, conseguimos restaurá-los, isso nos alimenta. Quando nós manifestamos algo que toca os outros, nós comemos, nós nos alimentamos pela palavra. Aleluia! Por isso que os princípios precisam ser praticados para que as coisas funcionem. Eu não sou só evangélico. Eu tenho que estar dentro do pacto. Eu tenho que funcionar dentro da aliança com Deus. Tem que existir uma dinâmica pactual entre o homem e Deus. Tudo o que Deus faz tem a ver com o seu estado do ser. Nós conseguimos fazer as coisas que nós não gostamos. É ou não é? Deus não é assim. Tudo que Deus faz porque Ele é. Deus faz porque Ele representa o que Ele faz. Nós não. Quem aqui muitas vezes tem que fazer as coisas que não gosta? Deixa eu ver. Todo mundo, né, irmão? Isso faz da gente mentirosos. Por isso que a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro.
Deus não é assim, cara. Deus não faz nada que Ele não gosta, nada que Ele não quer, nada que não representa. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz a partir dEle. Por isso que o texto que nós lemos diz: por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Nele foram feitas, porque é o seu estado de ser. Sabe quando eu funciono dentro do pacto? Quando eu estou nele. Foi o que eu preguei aqui no domingo, quando eu sou achado nele, no seu estado de ser. Deus, Ele só faz o que Ele representa e o que Ele é. Exemplo, a criação. Tudo Deus criou pelo seu próprio Filho, e o Espírito se movia pela face das águas de uma maneira única. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque tudo que Ele faz representa o que Ele é. Ele revela a si mesmo na criação. A ciência comprova que Deus está revelado na criação. Exemplo, Deus é tricotômico. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. O homem criado foi criado corpo, alma e espírito. O homem tricotômico representa o Deus tricotômico. Deus criou o tempo, o espaço e a matéria, tricotomia. O tempo, presente, passado e futuro, tricotomia. O espaço, largura, altura e profundidade, tricotomia. A base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, tricotomia. O estado básico da matéria, sólido, líquido, gasoso, tricotomia. Tudo que Deus faz a partir dele, é o que o representa. A música, que existe antes da fundação do mundo, porque a Bíblia fala de instrumentos e música no céu, é composta de harmonia, melodia e ritmo, tricotomia. Por isso que a relação pactual que sustenta todas as coisas, inclusive a própria criação, está fundamentada no pacto de Deus. Qual que era a responsabilidade de Adão quando Deus criou Adão? Proteger e cultivar a terra que Deus deu para ele, cuidar dentro de um pacto. Mas quando Adão agiu na informalidade, quando Adão agiu contra a vontade de Deus, ele rompeu o pacto. E o que é a informalidade? Exemplo de informalidade no Brasil. As empresas que funcionam no Brasil, na sua grande maioria, trabalham na informalidade. Sem tributação, sem legislação. Para o governo, essa empresa existe? Não existe. Mas ela funciona. Funciona? Trabalha. Ela não trabalha? Rende dinheiro. Não rende? Mas ela não existe para o governo, porque não tem taxa tributária. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 22 diz: muitos naqueles dias dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos sinais e maravilhas? Então lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, irmão, a palavra iniquidade vem de uma ação contrária à lei. Iniquidade significa quebra do pacto. Iniquidade é ação contrária. Então, não existe uma relação pactual. E quando não existe relação pactual, tem muita gente trabalhando na informalidade religiosa. No reino de Deus não pode existir informalidade. Tudo tem que ser construído através do pacto. Por isso que tem muitos pastores que pastoreiam-se a si mesmo, degolam a lã da ovelha, se enriquece. Alguém pergunta: pastor, é certo eu dar o dízimo na igreja? Mas olha, o carro do pastor custa 200 mil, ele chega de helicóptero, na igreja tem uma fazenda.
tem uma chácara, a igreja não tem obras sociais. É certo. Deixa quieto. Tem gente trabalhando na informalidade. Porque quem está dentro do pacto está cumprindo a lei. Não está se beneficiando. Jeremias capítulo 30, versículo 19. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e que não haja noite em seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filhos e que não reine no seu trono, como também com os levitas e sacerdotes. Preste atenção, irmãos, perceba que Deus cumpre o pacto. Ele está dizendo aqui: a minha aliança, ou seja, a minha parte do compromisso, eu cumpro. De tal maneira que Deus compara seu pacto com as leis físicas, dizendo: impossível que não haja dia, impossível que não haja noite. Assim como há dia e a noite, o meu pacto, a minha aliança não pode ser invalidada. Só que preste atenção, aqui Deus está falando da sua parte do compromisso. Deus é fiel. Quem tem um adesivinho desse no carro? Deus é fiel. O problema é que Deus é fiel, mas você não é fiel. Então é melhor tirar o adesivo do carro. Nós deveríamos colocar o adesivo: eu sou fiel a Deus. Se você tiver coragem e tiver bagagem para sustentar isso. Porque Deus é assim, Deus é. Ainda que somos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Deus permanece na sua aliança. Irmão, o que sustenta o universo está comparado a uma aliança, porque Deus é assim. Deus cria a partir dEle. Tudo é dEle, tudo é por Ele e para Ele. Sabe o que é ser pactual? Ser pactual é ser um. Ser um com Deus. Ser um com o seu irmão. Porque Deus se tornou um com tudo aquilo que Ele criou. Ele se envolveu com toda a sua criação. Por isso que tudo é espiritual. O céu, ele é real. O céu não é figurado. O céu é real. Não existe o mundo nosso e o mundo de Deus. Só existe o mundo de Deus, um mundo que é totalmente espiritual. Agora, um outro mundo foi criado a partir da quebra do pacto, a partir da quebra da aliança. Quando Adão comeu do fruto proibido, os seus olhos se abriram e ele não via mais através dos olhos de Deus. Adão passou a enxergar através da sua alma. E como ele via? Ele enxergava o físico, ou seja, algo natural, e algo que parece ser espiritual, quando na verdade até o físico é espiritual. Até o físico é espiritual, porque tudo é espiritual. Qual foi a visão de Pedro, João e Tiago lá no Monte da Transfiguração? Jesus, Moisés e Elias. Uau, que poder, que glória! Lá estava Jesus com os olhos de fogo, transfigurado. Moisés e Elias, isso foi algo espiritual. Foi algo espiritual que veio para o mundo físico? Não, foi algo espiritual que veio em um mundo espiritual, que pertence ao espiritual, porque tudo é espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo e muito bem, e por ninguém é discernido. Por que o que é espiritual discerne tudo e muito bem? Porque ele está enxergando através dos olhos de Deus.
Segundo Coríntios 5:7, Paulo diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu não estou me baseando naquilo que eu estou vendo com os meus olhos, eu estou me baseando com aquilo que eu enxergo através dos olhos de Deus. Andar por fé significa andar e ver o mundo de forma espiritual, através dessa dinâmica pactual com Deus. E o que estabelece um pacto? Quando Deus faz um pacto com o homem, Ele traz proteção, provisão e limite. Posicionamento. Proteção, provisão e exige um posicionamento. Exige um limite. A lei pactual está fundamentada sobre a lei do amor. Porque o amor sempre protege, o amor sempre provê e o amor também nos posiciona. Tudo que Deus criou está posicionado nos seus devidos lugares. A atmosfera está posicionada, a terra, as águas. Irmão, alguém já conseguiu explicar? A ciência explica, né? Como que os planetas giram em torno do cosmos. Está tudo posicionado, porque tudo que Deus faz, Ele posiciona. Cada ser criado tem o seu lugar posicionado. Você tem um lugar posicionado. Pastor, eu preciso achar a minha posição. Cara, essa é a nossa luta, é o nosso desafio, nos posicionar. Porque quando nós estamos posicionados no lugar certo, nós cooperamos com toda a criação de Deus. De maneira que nós nos tornamos únicos com Deus e com tudo que Ele criou. Não existe inferioridade quando nós estamos caminhando dentro do pacto. Por isso que a Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Não é uma coisa fantástica que você faz porque você é melhor. É uma coisa que você faz porque você está em Deus. E quando você está em Deus, você está dentro do pacto. Você está no ser. Está ligado na cabeça, que é Cristo. E nós somos membros uns dos outros. E funcionamos pelo auxílio das juntas e medulas. Então quando eu amo o próximo, eu amo alguém que também é membro de mim. Eu funciono dentro dessa esfera pactual, onde eu entendo que eu devo amar. Por quê? Porque Ele faz parte de mim, você faz parte de mim, eu faço parte de você. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Não é assim? Nós somos um, cara. Nós somos um quando nós estamos dentro do pacto. O pacto, ele existe através de um complementar de todas as coisas. Qual é o meu lugar no pacto, pastor? É o que Paulo chama de em Cristo. Em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, e só quando nós estamos em Cristo, já não existe mais inferioridade. Existe uma proteção, uma provisão, e existe um posicionar de todas as coisas. Eu estou posicionado, e Deus está me provendo e protegendo. Algo que funciona na totalidade do universo. E só depois, irmãos, olha só, Deus cria os céus primeiro, depois Ele cria a terra, depois Ele faz divisão das águas, só depois Ele cria os animais para a terra, Ele cria as aves para o céu, Ele cria os peixes para o mar. E só depois Ele cria o homem. Para quê? Para cultivar e guardar todas as coisas que Ele criou. Perceba que Deus está preenchendo todas as coisas. Os animais para a terra, as aves para os céus, os peixes para o mar, o homem para cuidar de tudo. Ele protege, Ele provê e Ele posiciona todas as coisas.
Por isso que quando eu me sinto desprovido, desprotegido, incapaz, é porque eu não estou posicionado, eu estou fora desse pacto. Pastor, eu não estou me sentindo bem. Tenho medo. Sou rejeitado. Estou triste. Gente, a gente recebe pessoas assim todos os dias. O que é pior, evangélicos há 20 anos, irmãos que já deveriam ser mestres, porque tudo isso é sintoma de alguém que não está dentro do pacto. Se você tem inferioridade, se você sente inferioridade, você se sente desprovido, desprotegido, rejeitado, ai, tadinho. Isso é sentimento de inferioridade, de alguém que está fora do pacto com Deus. Então, eu disse que essa mensagem é uma mensagem evangelística, que evangeliza o evangélico. O evangélico que precisa ser evangelizado. Talvez você tenha que olhar para si mesmo e reconhecer, cara, eu não sou crente, porque eu tenho medo, eu me sinto desprovido, eu me sinto depressivo, eu me sinto inferior, eu tenho muitas dúvidas, eu não sou crente, eu não sou firme, eu não tenho pacto com Deus. Perceba que quando Deus coloca o homem na terra, Deus dá a ele autoridade para nomear todas as coisas, dar nome aos bichos, cultivar, proteger. Salmo 115:16 diz: os céus são do Senhor, a terra Deus deu para quem? Para os filhos dos homens. Por isso que quando Adão cultivava a terra, ele estava cultuando a Deus. A palavra cultivar lá em Gênesis é a mesma palavra no hebraico que é usado para cultuar a Deus. Quando ele cultivava a terra, ele cultuava. E isso é sacerdócio. Cultuar e guardar é a extensão do céu e da terra em um mesmo ambiente. Porque Jesus sempre foi um sacerdote de um tabernáculo no céu. E agora o homem foi criado para ser sacerdote de um tabernáculo da terra. O homem Adão manifestava na terra o modelo que ele assistia diante de Deus. Quando ele caminhava com Deus, quando ele recebia a presença, quando ele ouvia a sua voz, quando ele caminhava, tudo que ele recebia do Senhor, tudo que ele assistia diante de Deus, ele manifestava isso na terra. O homem tinha tudo e ele não precisava de nada. Ele não precisava de nada para ser feliz. Irmão, você não precisa de nada para ser feliz. Por que ele não precisava de nada? Porque ele estava em Deus. Ele estava em Deus. Quando você está em Deus, você não precisa de nada para ser feliz. Se você está se sentindo infeliz, é porque você não está em Deus. O que você precisa não é de um namorado, não é de um noivo, não é de um marido. O que você precisa é de Jesus, é estar nele, é ter um encontro com Ele. E não só o encontro, é permanecer nele. Porque quando você está nele, você não sente falta de nada. Quando você está em Deus, você não precisa. Por quê? Porque você está. Isso é relação pactual. Quando Adão pecou e Deus visita Adão no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 9, o Senhor chamou Adão e disse: aonde você está, Adão? Aonde você está? Por quê? Porque ele não está mais no Senhor, não está mais posicionado no lugar que deveria estar. Então a pergunta é: aonde você está, Adão? Quando o homem desejou ter, ele perdeu o estar. O nosso problema é querer ter. Ele perdeu a proteção, ele perdeu a provisão. Por quê? Porque não está mais posicionado.
E aí a serpente veio primeiro, distraiu Eva, tirou Eva do foco, que ela não olhasse mais para Deus e olhasse para aquilo que ela estava falando. Por isso que a nossa fé é definida através de quem nós estamos olhando. Para onde você está olhando? O que você está seguindo? Você está seguindo um nome? Você está seguindo o quê? Uma ideia? Uma pessoa? Um movimento? Porque a sua fé determina para onde você está olhando. No capítulo 11 de Hebreus, o autor fala dos heróis da fé, homens que pela fé morreram, entregaram suas vidas. No versículo 32 em diante diz que desde Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, homens que pela fé venceram reinos, escaparam da força do fogo, do fio da espada, não aceitaram o livramento, entregaram a sua vida. Uns foram cerrados ao meio, torturados, mortos ao fio da espada. E a Bíblia abre um parênteses para dizer: homens pelos quais o mundo não era digno deles, pessoas que andavam por uma fé genuína, por uma fé verdadeira. Aleluia! Aí no capítulo seguinte de Hebreus, no capítulo 12, o autor diz assim, no versículo 2: olhando para Jesus. Olhando para quem? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso. É olhando para Jesus. Irmão, a serpente tirou Eva do lugar onde ela deveria estar olhando para o Senhor, olhando para o verbo, olhando para a palavra, olhando para o autor e olhando para o consumador, olhando para o princípio e para o fim. É para ele que nós temos que estar olhando. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Nós temos que estar focado nele. O autor de Hebreus diz: é olhando para ele, o autor e o consumador, o princípio e o fim de todas as coisas. Não tire os seus olhos dele, porque ele é o começo e o fim. O lance é estar nele, não saia dele, não fuja dele, não se perca dele. Deus não conhece o fim, Deus é o princípio e o fim. Ele faz o fim desde o começo, diz a Bíblia. Por isso o lance é estar, porque nele está o princípio e o fim. É quando eu me torno eterno. E tenho uma fé que provê, uma fé que protege e uma fé que me posiciona no autor e consumador, me posiciona no início e no fim de todas as coisas. O estar em Deus me faz eterno. Posicionado em um pacto. Aleluia. E esse posicionar é tranquilo, meu irmão. É suave. É suave na nave. Por isso que Jesus diz: o meu jugo é suave. Deixa aqui o seu jugo que é pesado e recebe o meu que é tranquilo, que é suave. Quem falou para você que fazer a obra de Deus é sofrimento? Quem falou para você que fazer a obra de Deus é triste, é difícil? Quando você está no Senhor, não tem nada difícil, irmão. Até para morrer você vai feliz. Até para morrer você vai feliz. Paulo dizia: eu tenho prazer em morrer por amor do Senhor. Nós temos alegria quando sofremos perseguições, como somos injuriados e perseguidos. Jesus disse: alegrai-vos quando vos perseguirem, porque perseguiram os profetas antes de vós. Que sentimento é esse? De alguém que está no Senhor. Estar no Senhor me guarda de todas as coisas. Aleluia. Porque se eu pertenço ao pacto de Deus, irmãos, o amor é pactual. A minha vida pertence a Ele. Jesus, quando foi para a cruz, Ele sabia que ia morrer e também sabia que ia ressuscitar.
Se eu estou no pacto, eu estou no alfa e estou no ômega, estou no princípio e estou no fim. Então não existe morte, a morte foi tragada pela vitória. Vão te matar, e daí? Eu vou ressuscitar. Eu estou dentro de um pacto. Não tenho medo. Um sentimento de medo é um sentimento de inferioridade, e isso significa que você está fora do pacto. O primeiro sentimento que houve em Adão quando ele quebrou o pacto foi medo. Um sentimento que antes era desconhecido para Adão. Após o pecado, ele sente medo. E sempre que nós não entendemos alguma coisa, nós precisamos voltar lá no início. A origem do medo, Gênesis capítulo 3. Deus pergunta: onde está Adão? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Ele estava fora do seu lugar original de Deus, e ele sente medo. Deus dava para Adão proteção, provisão. Deus dava visão espiritual para que ele pudesse se posicionar e dominar todas as coisas sobre o seu domínio. O medo nasceu quando ele percebeu que não tinha mais a provisão, que ele não tinha mais a proteção e que ele não estava mais posicionado. Então nasceu o medo. E quando Deus visita Adão, o que antes era um deleite, ouvir os passos do Senhor pelo jardim, agora era um assombro, causou pânico, porque ele trocou o estar pelo ter, pelo ser e pelo saber. O homem nunca será feliz no ter, o homem só será feliz no estar. O homem caiu no sofisma do diabo. O que é um sofisma? É uma verdade, é uma mentira dita com convicção, com autoridade. Com tanta autoridade que você pensa que é verdade. A serpente disse: certamente não morrerá. Coma. E eles acreditaram que, mesmo em Deus, eles não tinham tudo. E eles pegaram o que não deviam. A quebra do pacto é a quebra da lei, irmão. A lei fala de mandamento, de estatuto e de juízo. Mandamento é o que eu tenho que fazer, é me posicionar, cultivar a terra, Adão. Estatuto é o fator limitador. Não coma do fruto proibido, não coma daquilo. É o fator limitador, existe um estatuto. E o juízo? O juízo é o que acontece quando você quebra o pacto. Se comer, certamente morrerá. A relação com Deus, uma relação pactual, envolve direitos e deveres. E a quebra do pacto colocou o homem sobre o domínio do medo. Ele passou a sentir medo. Porque agora ele não tem mais provisão, não tem mais proteção. E para sobreviver, Deus disse: você vai ter que suar. Você vai ter que suar para viver. Por quê? Porque a terra vai produzir o reflexo do seu coração. Por isso que você vai ter que suar para viver. A terra produz o reflexo do seu coração. Por isso que tem gente que não tem nada, mas tem tudo. Você já viu gente prosperando, vivendo tranquilo, feliz? Você fala: não, mas esse cara não tem um emprego, como que ele se sustenta? Esse cara não tem faculdade, como que ele está bem? Como que ele é feliz? Como que as coisas funcionam para ele? Por quê? Porque a terra é o reflexo do seu coração. Se você está em Deus, tudo se posiciona na sua vida. Agora eu também conheço gente que tem de tudo, tem faculdade, viveu a vida inteira para ter, para ser, para fazer,
e é escravo do medo, da insegurança, da insatisfação, está vivendo debaixo da inveja, da ganância, do desejo. Por quê? Porque a terra, ela vai produzir o reflexo do seu coração. Por isso que a Bíblia diz: o que o homem planta, o homem colhe. Olha o que o Paulo disse em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido observada claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, não lhe renderam graças. Ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes. O seu coração insensato dele se tornou em trevas, e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o homem se tornou fútil, que o homem se tornou vazio, pela sede do prazer, pela sede do desejo de ter, na tentativa de ter todas as coisas, o homem se tornou vazio, proclamando-se a si mesmo como sábio. Perdeu o senso. Gênesis capítulo 3:17, o Senhor diz: maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da sua vida. Versículo 18 diz que a terra produzia espinhos e abrolhos, e também te produzirá e comerás erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra. Olha como a terra é o reflexo do coração do homem. Por quê? Porque o homem é a terra. Irmão, antes do pecado, a terra não produzia espinhos e abrolhos. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos por causa do pecado. Por quê? Porque a terra produz na medida de como eu estou em Deus. Por isso que quem está reclamando do que está colhendo devia prestar atenção no que está plantando. Olha a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Que um semeador saiu a semear, ok? A semente é a... Quem conhece a parábola do semeador, gente? Tem gente que conhece a Bíblia aqui. O que representa a semente? Palavra. O semeador saiu a semear. E tem semente que caiu no meio das pedras, semente que caiu na beira do caminho, semente que caiu no meio dos espinhos, e semente que caiu em terra boa. Perceba que existe tipos de terras. Não fala de tipos de sementes, fala de tipos de terras. Por quê? Porque o homem é terra. O homem veio da terra, o homem é terra, do pó veio, do pó torna. Quando o homem comete o pecado, quando ele quebra o pacto, a terra é maldita, porque ele veio da terra. A parábola do semeador está falando de tipos de homens que recebem a palavra, tipos de terra, e para cada tipo de pessoa uma resposta. Romanos 8,19, por isso a terra aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A terra anseia pelo homem, filho de Deus. Por que que a terra anseia pelo homem? Esse texto está falando que a terra está clamando pelo homem antes do pecado, pelo Adão que cultivava a terra. A origem de uma vida com Deus, do estar em Deus. A terra anseia de alguém que tem um bom reflexo no seu coração, para que a terra frutifique. Mas tudo que o homem quis foi ter, ser e saber. Eu quero ter o conhecimento, eu quero ser como Deus. Cara, que curiosidade, eu quero saber desse negócio. Eu vou comer.
o desejo de ter, ser e saber, mais do que Deus já havia dado, tirou ele da esfera do pacto. E ele saiu do reino do amor e entrou no império das trevas, no domínio do medo. Aí Cristo vem e nos transporta de volta do império das trevas para o reino do amor. O homem lá no Éden saiu do reino do amor e entrou no império das trevas. Jesus vem e nos transporta de volta do império das trevas para o reino do amor. Porque a obra de Cristo é reposicionar. Por isso que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, foi feito o quê? Espírito vivificante. Porque vivificar significa dar vida de novo, recriar novamente, reanimar algo que já existe. Ele veio reposicionar, vivificar. Colossenses 1,13, o qual nos tirou do império das trevas, nos transportou do reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Quando o homem desejou ter, ser e saber, ele trocou a vida pelo conhecimento. E é errado ter conhecimento? Lógico que não. Só que não vale a pena ter conhecimento e não ter vida. Por isso que Paulo diz em Romanos 12,3: digo que cada um de vós não saibam mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida de fé que foi repartida. A vida com Deus é que tem que dar sentido ao conhecimento. Se você está em Deus, fica tranquilo, você vai saber o que é necessário. Na vida está o conhecimento, mas no conhecimento não existe vida. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. A letra sem vida mata. 1 Coríntios 8,1: sabemos que todos temos o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa ainda, não sabe como convém saber, mas se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Tiago 4,1: de onde vêm as guerras e pelejas e dissensões entre vocês? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, os vossos membros guerreiam. Segundo Pedro 3,17: guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro da sedução dos que têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Não é no conhecimento de qualquer coisa, é no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto ele tira, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, eu estarei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também se vós não estiverdes em mim, então estai em mim e eu em vós. Sabe que é uma vida frutífica? É uma vida nele, é estar nele. No versículo 14: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho feito conhecer. Quer dizer que quando eu estou nele e eu estou frutificando nele, agora eu sou amigo e eu sei tudo porque eu estou nele. Eu estou ligado pelas juntas e medulas, pelo auxílio e operação de todas as coisas. Eu estou nele. Conhecer a partir dele é o estar na vida. Jesus disse: se estiveres em mim, vocês saberão. Quer saber? Esteja em mim. É isso que Jesus está dizendo. Conhecimento sem vida é um engano. Só o amor constrói.
Olhe para o irmão do seu lado e diga isso para ele: só o amor constrói. O saber ensoberbece. Por quê? Porque faz o homem querer saber por uma questão de vaidade. Por uma questão de vaidade, você quer saber. Sabe, irmãos, está tão difícil pregar o evangelho hoje na nossa geração. Sabe por quê? Porque o muito saber gerou muita vaidade. O muito saber gerou vaidade. Os ofícios ministeriais se tornaram vaidades. Por isso que a gente nem costuma ficar falando de ofício. Deus vai fazer de você pastor. Receba a unção do evangelista. Receba o ministério. Essas coisas geraram vaidade. Cara, tem pessoas que saem da igreja porque não é ungido. Não vai me ungir, eu vou sair. Não me dão valor aqui. Porque eu estou aqui, ó, e ninguém me dá valor. Não vai me ungir. Porque o ofício hoje gerou uma vaidade nas pessoas. Cara, você não tem que ter, você não tem que ser, você não tem que saber, você tem que estar. Estar nele. Eu preguei aqui esses dias que nós temos que nos tornar a missão. Eu não tenho um ministério, eu sou o ministério. Eu sou a própria missão. O evangelho começa a partir de mim, na minha casa, nos meus filhos, meu casamento, minha rotina, o meu acordar, o meu deitar, o meu caminhar, o meu andar. A minha missão está em mim. Não está em uma função, nem uma unção de óleo na minha cabeça. Por isso que os ofícios ministeriais hoje se tornaram vaidades. Quer um ministério? Quem quer um ministério? Viva o ministério da reconciliação. Perdoe e reconcilie pessoas a Deus. Pronto, esse é o seu ministério. Sirva. Sirva as pessoas. Mas nós sempre queremos ter, ser e saber. E pior, mais do que o Pai já nos deu. Nós precisamos ser libertos disso. Porque isso me coloca no domínio do medo. Quando eu me comparo com os outros, é porque eu estou debaixo do domínio do medo. Quando eu olho para alguém e digo: esse cara aí, um dia eu vou ser melhor que ele. Ou eu sou melhor que ele. E eu fico me comparando o que ele tem, comparando o que ele representa, ostentando, invejando. Eu estou debaixo do domínio do medo, no império das trevas. Não há amor, e se não há amor, o que me governa? Eu não tenho mais a proteção, eu não tenho mais a provisão, eu não estou dentro do pacto, então eu tento ser, eu tento saber, eu tento ter, pela inferioridade, eu tento fazer isso, porque eu me sinto inferior. O querer ter, ser e saber é porque eu me sinto inferior. Medo. E aí você busca ter, ser e saber. Isso é tentar sobreviver dentro do império das trevas. Eu só posso me sentir seguro quando eu estou em Deus. É o estar em Deus que promove segurança no meu coração, na minha vida, na minha alma, no meu ser, no meu estado. Querer ter, ser e saber é uma busca insegura, é tentar sobreviver pela fragilidade. Porque existe um sentimento de incapacidade, de insegurança diante de todos os desafios da vida. Você está debaixo do império do medo. Aí você vê a amiguinha casando, vai para casa chorar. Não é justo, Deus, não é justo. Sabe o que é isso? Império das trevas.
Eu vou dizer mais claro para você acordar. Você não é convertida. Tu não é crente, meu irmão. Aleluia. Nenhum. Por isso que não é ter, é estar. Porque se você está, você tem. Se você está, você tem. Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz assim, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Porém as reveladas pertencem a nós, os nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Olha só. O que eu não sei, pertence a quem? A Deus. E o que eu já sei pertence a quem? A mim. Para quê? Para cumprir. O que eu já sei, eu tenho que cumprir. E à medida que eu vou andando sobre o que eu já sei, é que vai se desvendando o que eu não sabia. É assim que se cresce na graça e no conhecimento. Primeiro você caminha no que você sabe. Você não ostenta ser, você não ostenta ter, você não ostenta saber, você está. E ao ponto que você está, o ter, o ser e o saber vai se desvendando na sua vida. Porque você está debaixo de um complemento em Deus. Que é um exemplo. Abraão, quando saiu da terra e da sua parentela, Deus disse para ele: sai, Abraão, do meio dos seus parentes. Eu vou te dar um novo nome, eu vou te dar uma descendência, tu serás numeroso sobre a face da terra. O que é isso? Isso é uma palavra revelada. Sai para onde? Sai. Esse é o oculto. Para onde? Eu vou te mostrar durante o caminho. Vai. Sai. Qual que é o revelado? Sai. Qual que é o oculto? A terra, o lugar. Só quando Abraão saiu, que Deus, sobre uma montanha, mostrou para ele toda a terra. Mas primeiro ele teve que sair. Por isso que Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Porque quando você acha que sabe, quando você acha que tem que saber mais para fazer o que Deus mandou você fazer, então você não faz. Porque você fica assim: eu não sei se eu sei tudo, então eu não vou. Eu sou tímido, eu não vou. Eu tenho medo, então eu não vou. Eu não sei falar, eu não vou. Insegurança. Caminha sobre a palavra que Deus te deu. Não se preocupe com o que você não sabe. Use o que você sabe. Amém? Irmãos, quando nós desejamos ser mais do que realmente nós somos, é porque nós nos sentimos inferiores. Por não ser o bastante em Deus, eu tento ser. Porque eu sei que eu não sou, então eu quero ser alguma coisa. É uma busca por causa da inferioridade. Qual que era a diferença entre Davi e Saul? Saul tinha um sentimento de inferioridade. Perceba que Saul não trabalhava em equipe. Saul queria erguer o altar, oferecer o sacrifício, função de sacerdote. Ele não esperava o Samuel, ele ia logo fazendo. E alguém dizia: não, mas você não é sacerdote. Não, mas eu sou rei, eu posso, eu faço. Por que ele não trabalha em equipe? Porque ele tem medo que alguém seja melhor do que ele. Sentimento de inferioridade. Quantas pessoas são assim? Não, ninguém toca nisso aqui, porque isso aqui é meu e ninguém vai fazer algo melhor do que eu. É porque você se sente inferior, incapaz.
Quando as mulheres cantavam, Saul matou 10.000, mas Davi matou 10 milhares. Irmão, nunca mais Saul olhou para Davi com bons olhos. Daquele dia em diante, Saul queria matar Davi. Por causa do medo da inferioridade. Esse cara aqui vai roubar meu lugar. Esse cara aqui está bem falado. Mais do que eu. Mais do que eu não pode. Não poderia ter ficado feliz dizendo, nós temos um bom guerreiro. Não poderia ter ficado contente de ter, esse cara é uma bênção, glória a Deus, porque nós temos ele na nossa equipe. Poderia ou não poderia? Mas ele não se sentia o bastante. Então ele sente insegurança. Quantas pessoas têm esse sentimento? Quantas pessoas agem dessa forma? Essa palavra é para você se analisar e ver se realmente você está dentro do pacto ou fora do pacto. Pastor, acho que eu estou até tomando a ceia errado, viu? Não devia nem tomar a ceia depois dessa hoje. A gente pensa que é convertido. O medo nasce por causa da quebra do pacto. Se você perde a provisão de Deus, se você perde a proteção de Deus, você está desposicionado. Quando o homem quebra o pacto e perde o lugar de proteção e provisão, ele está dominado pelo medo. O homem que foi criado para dominar está dominado pelo império das trevas, que opera através do medo. Efésios 2:2, Paulo diz, os que andam segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar e o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Ou seja, o homem que devia dominar agora está debaixo de um domínio, de um príncipe das trevas. O diabo é chamado de príncipe desse mundo na Bíblia. O que isso significa? Príncipe, que ele é principal de uma ordem. Ele inaugurou um novo mundo. Não o mundo de Deus, mas o mundo do mundo. Quando Deus diz, não ameis o mundo, Ele está falando desse mundo. O diabo criou aquilo que Paulo chama de o curso desse mundo. Um governo que tem os seus dias contados. E o poder desse governo opera através do medo. Qualquer coisa que gera inferioridade está debaixo do império do medo, do império das trevas. Hebreus 2,14 diz, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só, por toda a vida sujeitos, com medo da morte, com medo. Jesus vem e livra o homem que estava destinado, por causa do pecado, estava debaixo do domínio do império da morte, com medo por toda a vida. O diabo tinha o poder sobre a morte. Perceba que a obra de Cristo foi livrar os que estão sobre o poder desse domínio do medo e da morte. A morte é o efeito colateral da quebra do princípio pactual da lei. O salário do pecado é a morte. Cristo, pela sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte por causa do pecado. A doação da vida de Cristo anula o poder da morte. Porque existe uma exigência sobre a lei. Perceba, irmãos, eu quero trazer você para o pacto. Entender que pacto é uma lei. E a lei tem uma exigência. Qual que é a exigência da lei? Alguém pecou. Adão, se comer, o que vai acontecer? Morrerá. Se comeres do fruto, certamente
morrerá. Isso é a lei. A exigência da lei, por causa do pecado, exige o quê? Morte. Então alguém tem que morrer por causa do pecado, para poder purificar o que está debaixo da lei. Então Cristo vem e diz: eu morro, mas ele não tem pecado. Então ele reverte a autoridade. O que tinha autoridade sobre a morte agora perde, porque alguém inocente, imaculado, sem pecado, morre. Ele reposiciona todas as coisas, como diz a Bíblia: nele foram reposicionadas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, tudo está através dele, por ele, para ele. O pecado gerou concupiscência. O que é concupiscência? É querer ter algo que está além do meu jardim, é querer ter algo que Deus não me deu. João 2,15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Olha só, o apóstolo João conseguiu definir o sentimento do pecado: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ter, ser e saber. Concupiscência da carne, o desejo de ter. Concupiscência dos olhos, o desejo de ser. Soberba da vida, o desejo de saber. Está aqui. Por isso que o ter, o ser e o saber é o que leva o homem ao domínio das trevas. O curso desse mundo: não ameis o mundo, porque no mundo é esse tipo de coisa que domina. A forma que o mundo se move, a forma que o mundo ama. Quando ele diz: não ameis o mundo, e nem no que o mundo há, ele está dizendo: não ame como o mundo ama, porque o mundo transformou o amar no desejar. Então o mundo tem uma forma de amar, e o amor do mundo está ligado no desejo de ter, ser e saber. Se o cara é famoso, tem reputação, é amado. O cara é amado, porque ele tem nome, ele é amado. Se tem dinheiro, promove amigos, é amado. O respeito que o ser humano busca hoje dos outros está ligado no ter, no ser, no saber. Porque se eu me tornar alguém importante, as pessoas vão me amar. Essa é a mentalidade, é a forma que o mundo ama. Então nós estamos aprisionados no desejo do ter, do ser e saber. Agora preste atenção: o que mais a igreja prega hoje? Sobre ter, ser e saber. Deus vai te dar, você vai receber. Qual que é teu sonho, teu projeto? Porque você vai ser famoso, porque você vai ser próspero, porque olha, vem dar um testemunho aqui e o cara diz: não, porque eu comprei a casa própria, eu comprei o apartamento, eu comprei um carro zero. Deus, uau! Está tentando colocar Deus nas concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida. Quando eu disse lá no canal do YouTube que eu desafio você a procurar na Bíblia, na igreja da Bíblia, a partir da igreja, dos evangelhos para frente, procura testemunho de prosperidade lá. Procura algum irmãozinho da igreja do apóstolo Paulo, de Colossos, de Filipos. Procura qualquer um dando testemunho de prosperidade, dizendo: eu comprei uma fazenda para a glória de Deus, Deus me abençoou. Você vai encontrar os caras dizendo: vendi tudo, não tem mais nada. Por quê? Porque ter não serve mais, saber não é mais nada. Paulo diz assim: eu era doutor, eu era letrado, fariseu, circuncidado ao 8º dia, eu era o cara, mas quer saber? Considero todas as coisas como perda,
considero como esterco. Isso aqui não é mais nada, porque o saber não é mais nada. Agora eu estou nele. O meu negócio é ser achado nele. Estar é melhor do que ter, ser e saber. Aleluia! Pelo desejo você se torna insatisfeito e inseguro. Por isso que a Bíblia diz: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque a maneira que você ama não é o padrão de amar de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, mas antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, que tem o medo não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmão, não tem como o amor e o medo caminhar junto. Não dá. Aonde tem amor não tem medo, e aonde tem medo não tem amor. O que tem é trevas, império das trevas. Por isso que na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, tinha um que escondeu o talento. Por quê? Por que que escondeu? Teve medo. E aí alguém podia olhar para essa parábola como um dia eu olhei e disse: cara, coitado, o cara só tinha um talento. O pobrezinho só recebeu um e teve medo, e ele enterrou, ele guardou, ele devolveu. Como é que ele é lançado no lugar de enxofre, de ranger de dentes? E aí eu também pensei: por que que o Senhor pegou esse talento e deu para quem tinha mais? Podia ter dado para quem tinha menos. A gente com essa mentalidade de justiça, de repartir igual, não estava entendendo, porque o reino de Deus não é emocional, não tem tadinho. O reino de Deus é legislativo, é pactual. Se você não cumpre, você perde. E quem ganha? Quem está produzindo mais, quem está avançando mais, quem está na maior obediência, quem está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque está nele. Por isso que quando nós ouvimos a mensagem: é chegado o reino de Deus, sabe o que ele está dizendo? Eu posso regularizar a minha vida. O reino é chegado, um governo é chegado, uma ordem é chegada, uma lei está sendo estabelecida, e a partir dessa ordem, dessa lei, que é Cristo, eu posso regularizar a minha vida, eu posso voltar ao pacto. É chegado o reino de Deus. E o reino está nos ensinando a amar. O reino se manifestou através do Filho. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Olha que o reino começa nos ensinando a amar. Deus ama. E o que Ele fez quando Ele amou? O que Ele fez? Ele deu seu Filho. Porque o amor é doador. Não é ter, ser e saber. É doador. Mateus 6,33, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não é todas as coisas, são estas coisas, vos serão acrescentadas. Todas as coisas acrescentadas, ele está dizendo: se você buscar o reino e a sua justiça, eu vou te dar de volta o que você perdeu. E o que você perdeu? Proteção, provisão e posição. Não é o que você perdeu, o que você pensa que perdeu, é o que você perdeu da origem, do seu lugar em Deus, do seu posicionamento nele. Para você voltar como era lá no Éden, no governo de Deus, num reino de justiça. Você vai encontrar ali tudo o que você precisa. E isso não tem a ver com desejo. E se você se preocupa com o comer, com o beber e com o vestir,
que é o contraste desse versículo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que há de comer, nem pelo que há de beber, nem pelo que há de vestir. Antes buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, que se você anda preocupado com o que há de beber, comer e vestir, você não conhece o Pai. Está debaixo do império do medo, das trevas. Não tem o que comer, beber e vestir. O amor da vida, o amor entrega a vida, o amor rende a vida. Deus amou, Deus deu, foi o que Ele fez. O amor faz isso. O medo é o medo de perder a vida. Por quê? Porque existe uma condenação agora, uma condenação de morte. Então eu tenho medo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós que assim como um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que todos vivam, e não vivam mais para si mesmos, para que aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim daqui em diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos o conhecimento de Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha o que ele está dizendo, Paulo está dizendo: se ele deu a vida dele por mim, então agora eu dou a minha vida para ele. E o amor agora é mais forte do que a morte, porque é alguém dando a vida um para o outro, e a morte não tem poder. Eu não tenho mais nada para perder, porque eu entreguei tudo a Ele. E aí você só tem medo quando você tem alguma coisa para perder. Mas quando tudo é dele, acabaram-se os medos. A minha pergunta para você é: você tem medo? Você se sente inseguro? Você tem dúvidas? Incertezas? Existe paz? Do contrário, você está debaixo do império das trevas ainda. Invejas, dissensões. É sinônimo do império das trevas na sua vida. Por quê? Porque você não está em Deus. Quando você está em Deus, todas as coisas se ajustam. Olha a diferença de Davi. Eu falei da diferença de Davi e Saul, só falei de Saul. Cara, Davi pastoreava as ovelhinhas do pai, meia dúzia de ovelha. E ele tocava a harpa e Deus vinha, a glória vinha. Davi nunca ostentou o trono. Davi estava no Senhor. Por isso que ele não tem dificuldade de abandonar a coroa, de se despir das vestes reais. Porque não tenho nada. Saber, eu não sei nada. Eu estou nele. E estar nele me faz tranquilo, cara. A paz que excede a todo o entendimento. Que paz é essa? Que excede ao entendimento, que não tem explicação. Por que não tem explicação? Porque ela vai além do natural. É uma paz porque é promovida pelo estar em Deus. Aí a pessoa está no câncer, está definhando no câncer. Você vai lá orar por ela, e a pessoa diz assim: pastor, eu estou pronta para ir com Jesus. Se Ele quiser, é agora. E aí você volta para casa arrebentado, por quê? Porque alguém está em Deus e, cara, você está olhando com pena da pessoa.
Será se estamos no império das trevas ou no reino do Filho do seu amor? Eu não vim falar de triunfalismo, irmãos. Eu vim falar de uma fé que nos coloque em um lugar de suporte. Que não existe morte. Se morrer, ressuscita. Vai para a eternidade. Essa é a minha paz que excede a todo entendimento. Essa é a minha certeza do estar em Deus. Sabe por que você dá um monte de cabeçada lá fora? Compra, não paga. Não consegue se manter nos relacionamentos. Não consegue ter amigo. Não consegue funcionar em nenhum lugar. Preste atenção. Todo mundo é errado para você. Será se não é você o errado para todo mundo? Esaú queria matar Jacó, mas a mudança necessária para unir Esaú e Jacó estava em Jacó. Quando Jacó pede perdão, quando Jacó se humilha, quando Jacó manda presentes e diz: irmão, eu sou teu servo. Ele promove aliança com quem queria matá-lo. A gente está esperando a mudança dos outros, mas o problema somos nós, que não estamos mais em Deus. Estamos debaixo do império das trevas, e isso causa uma confusão tremenda na nossa vida. E você não consegue mais viver e quer que Deus dê uma ajustadinha na sua bagunça. Deus não quer ajustar a bagunça da sua vida. Deus quer ajustar você, quer colocar você nele, porque nele você subsiste, nele você caminha no seu estado do ser, nele você é o complemento de todas as coisas. Nele você tem uma função na vida. Cada vez que eu obedeço a Deus, Deus trama um plano de redenção à humanidade. Cada vez que eu obedeço ao Senhor, Ele, através de mim, toca outras pessoas. Eu estou dentro de um fluir único. Por isso que quando dois profetas se encontram, há um gemido dentro de si, há um testificar. Quando Maria e Isabel se encontraram, a Bíblia diz que a criança saltava no ventre. Por quê? Porque alguém que carrega o mesmo legado tem uma identificação profética com o outro. O que explicar isso? Eu estou no Senhor, Ele também está. Estamos ligados pelas mesmas vias de juntas e medulas, e o funcionamento de tudo isso pelo auxílio. Nós estamos tocando o mundo, tocando pessoas, vivenciando algo que vem por uma única via. Nós somos um. Por isso Ele deu uns para pastores, apóstolos, profetas e mestres, não para que haja vaidades no ofício, mas para que se tornem um. Para que se torne um com Cristo, até que cheguemos ao pleno conhecimento, à medida, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então eu me torno um. Sabe o que entristece meu coração, irmãos? Ultimamente eu tenho ouvido pessoas dizer: pastor, prega uma mensagem mais simples. As pessoas não entendem, o povo não entende a palavra porque é muita informação. Mas sabe de uma coisa, irmãos, as pessoas ainda estão olhando pela janela da alma. E pela janela da alma você quer ouvir o que a sua alma quer ouvir. Pela janela da alma, sabe o que você entende? Você só entende a sua necessidade, porque a sua alma clama por comer, beber e dormir. A sua alma clama por satisfazer a sua carne. Então você só consegue entender aquela mensagenzinha que diz para você que o gigante vai cair, que a vitória vai chegar, que o milagre é urgente, Deus está trazendo hoje. É só isso que você consegue absorver, porque você ainda enxerga pela janela da alma. Quando a palavra genuína, as verdades do reino de Deus é pregada, você fica boiando, não consegue entender, não consegue absorver, porque não consegue enxergar pelos olhos de Deus, está fora do pacto. Eu não vou rebaixar a mensagem. Você vai queimar o cérebro, mas vai entender, irmão. E se não entender hoje, vai entender amanhã. Era assim que Jesus dizia: se não entender hoje, entende amanhã. Uma hora entende, não desista.
Não desista. Lute contra os paradigmas da alma. Aleluia. Uma hora você vai acordar e vai dizer: cara, eu entendi, pastor. Hoje eu entendi. Tem cara que está comigo há tanto tempo e chegou para mim e disse: cara, pastor, eu entendi. Eu, cabeção, agora até que enfim, miserável. Então nós vamos ficar batendo na mesma tecla até que você entenda, até que você consiga, porque é pela palavra que todas as coisas acontecem. É pela palavra, e a palavra precisa ser estabelecida. Fica de pé comigo. Arabassuria candaraia. Urebaragasura bacanduri calabashura bacanarabasherebahai. Segura um pouquinho. Eu quero convidar a vir aqui os corajosos que reconhecem que estão fora do pacto. Pastor, eu preciso voltar ao pacto. Hoje eu entendi que eu não sou crente coisa nenhuma, que eu não estou no lugar certo, que eu não estou posicionado, que eu só tenho um nome de evangélico, que eu vou para a igreja, mas olha, eu não estou no lugar certo não. Eu reconheço, Deus me pegou de jeito hoje. Vem para cá. E mamamamamashindavama. Yamandorogo fasteri biteri.